Oi! Bom, estamos aqui para mais um dia de live. Para quem ainda não me conhece, eu sou Elisângela Caminha e nessa página eu ensino enfermeiras como faturarem mais que o piso salarial mesmo do zero. E se você, enfermeira, está cansada dos plantões, ou para você mesmo que acabou de se formar e não sabe ainda o que fazer, ou para você que está aguardando um concurso público, saiba que você pode começar a empreender, tanto a domicílio quanto em consultório com o tratamento de feridas. E hoje a minha intenção aqui, eu vou trazer para vocês 5 perguntas que as colegas mais me fazem hoje. Então a gente vai responder cada uma delas, tá bom? Já compartilha essa live, se você chegou aqui e está vendo essa live pela primeira vez, prazer em conhecê-lo, digite aqui embaixo qual o seu nome, de onde você está falando e já encaminha esta live para aquela enfermeira que você ama e que precisa saber disso. Aqui eu levanto uma bandeira, aqui eu tenho um movimento onde eu chamo a enfermagem para viver a nova enfermagem. Essa enfermagem de autonomia, de independência, essa enfermagem com mais segurança, com mais clareza daquilo que quer para a sua profissão, porque você consegue assim visualizar o seu futuro com um futuro mais leve, mais promissor. Uma enfermagem mais saudável, com os seus próprios horários, com a sua própria agenda, sem sobrecarga, sem correria do dia a dia. É essa a vida que as enfermeiras empreendedoras acabam conhecendo quando você se posiciona. E você entende que a única forma de você crescer na área da enfermagem não é sendo só mais uma no plantão. É você buscando olhar fora da caixinha, daquilo que já é o tradicional, que é você buscar um emprego dentro de um hospital público. E hoje a demanda é muito grande dentro dos hospitais, profissionais com as escalas puxadas. E para você que começou e está aguardando uma oportunidade, saiba que cada dia que passa vai ficar cada vez mais difícil, né? E a valorização profissional, que é aquilo que a gente tanto busca, dificilmente vai chegar. Por mais que você consiga um emprego como CLT, recebendo um piso, que é o sonho de todo enfermeiro, né? Receber o piso salarial, ainda assim você vai estar à mercê de uma empresa, onde você vai ter que cumprir horários, onde você não vai ter a autonomia que você precisa, você não vai ter a voz dentro daquele ambiente de trabalho, e não tem nada mais gratificante do que você poder atuar na sua profissão, na categoria que você escolheu, com liberdade, com autonomia, com respeito, com dignidade. Porque a enfermagem merece isso, a enfermagem merece viver uma vida mais digna, com mais ganhos, porque muitos profissionais da saúde, eles não têm problema de cobrar, mas a enfermagem tem. Olá, seja bem-vinda. E a enfermagem tem essa dificuldade muito grande de cobrar pelo seu serviço e pelos seus atendimentos. E essas perguntas que me trazem sempre, né, são 5 questões que assim, é a dúvida de 80% das enfermeiras que chegam para conversar comigo. E se você chegou aqui agora, não me conhece ainda, se você pudesse estar comigo e a gente poder trocar uma conversa, o que você me perguntaria? Você pode deixar a sua pergunta aqui no chat que eu vou te responder, tá? Então, bora lá. As dúvidas, 5 dúvidas, tá, gente? Eu trouxe aqui 5 dúvidas mais frequentes da enfermagem em geral. Primeira dela: Elisângela, eu acabei de formar na faculdade. Posso iniciar com tratamento de feridas? Bom, para você que acabou de terminar a faculdade, e hoje eu digo assim que você está um passo à frente de muitos profissionais, porque hoje é muito falado, muito fomentado o empreendedorismo na área da enfermagem. Há 10 anos atrás, quando eu iniciei, pouco se falava em empreender na enfermagem. Apesar da resolução do COFEM,
que fala sobre o enfermeiro ter autonomia no cuidado, tanto nos atendimentos domiciliares e em consultórios e clínica de enfermagem, ter sido lançado em 2018. Ainda hoje, muitos profissionais desconhecem da resolução e desconhecem do potencial que o profissional de enfermagem tem para empreender no seu próprio negócio, seja com atendimento domiciliar ou clínicas e consultórios. Então, se essa é a sua dúvida, se você acabou de terminar a faculdade, se você pode empreender na área de feridas, a minha resposta é sim. Sim, você pode começar a empreender na área de feridas com os atendimentos domiciliar. A resolução do COFEM ampara você em todos os aspectos. Junto com essa pergunta, vou puxar um outro gancho aqui. Preciso ser CNPJ, ter uma empresa para poder atuar como enfermeira empreendedora? Não, não precisa de ter CNPJ. Nós podemos atuar somente com o nosso Corém. A questão é, como nós precisamos fazer declaração do IR? E aí é conversar com o contador. Chega um ponto que é muito mais vantajoso você ser CNPJ do que pessoa física, por conta, né, do abatimento ali do imposto de renda mesmo. Mas você pode iniciar, isso não é empecilho nenhum para você começar a atender com seus atendimentos domiciliares. Tá? Então, tira isso da cabeça que você precisa de muito, você precisa de várias e várias especialidades para você começar. O que você precisa para começar é dar o primeiro passo. Até aqui, fez sentido para você? Comenta aqui embaixo. E já me segue, deixa aqui a sua pergunta, a sua dúvida, compartilha essa live com aquela enfermeira. E lá no link da bio, lá na bio tem um link do grupo do WhatsApp, onde tem enfermeiras ali dentro, onde a gente levanta essa bandeira e acompanha ali dentro a evolução da enfermagem no processo de empreender com tratamento de feridas. Então, se você quer fazer parte dessa nova enfermagem, dessa enfermagem autônoma, que empreende, que busca crescer, vai lá no link da bio e já entra no grupo, tá bom? Bora lá! Segunda pergunta que me fazem. Elisângela, os pacientes pagam pelos atendimentos? É fácil cobrar? E quanto cobrar? Bora lá. Essa é uma pergunta que ela tem várias nuances, né? Que a gente precisa dar uma atenção para cada ponto aqui nessa pergunta. Primeiro de tudo, eles pagam? Sim, eles pagam. Você imagina uma pessoa com uma ferida de 20 anos. Você já se posicionou no mercado, vai atender e chega para você uma pessoa com uma ferida crônica, uma ferida de 20 anos. E de repente você tem um conhecimento e esse seu conhecimento ele pode intervir, ele pode ajudar aquela pessoa a cicatrizar aquela ferida. E aí você tem a certeza disso porque você já se capacitou, você tem todo o conhecimento técnico, científico que você precisa para você atuar com esse paciente. E aí você entende que você pode ajudá-lo e você se posiciona dessa forma para que ele entenda que a única pessoa nesse mundo que pode ajudá-lo a cicatrizar essa ferida é você. E aí eu te pergunto, ele tendo uma oportunidade de cicatrizar essa ferida, ele não vai querer? O que você acha? Se a pessoa com uma ferida de 20 anos para pensar, analisar o contexto da vida de uma pessoa que carrega uma ferida de 20 anos,
essa pessoa, ela não consegue, muitas coisas da vida dela deixou para trás. Por exemplo, essas pessoas se isolam por vergonha. Se a ferida for muito grande, então, as pessoas se isolam por vergonha, por medo do que as pessoas vão falar, porque os outros olham. Não consegue usar um calçado, um sapato, ir à igreja, a uma festa. Essa pessoa começa a reduzir ali, baixar a autoestima. Essa pessoa sente dores constantes e tá sempre tomando medicamentos analgésicos para sarar a dor, mas assim que passa o efeito da medicação, a dor volta. Essa pessoa não consegue tomar um banho, que é algo tão básico, um banho decente, de molhar todo o corpo, tentar sempre protegendo aquele local da ferida. Essa pessoa não consegue tomar um banho de piscina, não consegue entrar no mar. Essa pessoa, ela para de produzir em algum momento da vida dela porque ela se torna incapacitada por conta da ferida. E aí eu te pergunto, ela paga ou não paga? Se ela entender que você pode ajudá-la, que o seu conhecimento pode contribuir para realmente ela resolver esse problema, ela vai comprar de você. Ela vai pagar o que você cobrar. Entendeu? Sempre que... E eu falo isso, gente, por experiência vivida. Durante esses 10 anos de atendimento de pessoas com feridas crônicas, eu já me deparei com mais diversos casos que você possa imaginar. Pessoas com ferida de 20, 30 anos. Pessoas com 3 anos, 2 anos. Mas cada pessoa tem uma história por trás. Cada pessoa tem uma dor muito maior do que a dor física. Muito maior do que carregar aquela ferida. São mulheres, a grande maioria delas são mulheres, que pelo problema de saúde, muitas vezes, perdem os seus cônjuges, perdem porque perderam a autoestima e a vontade de viver. Então, gente, não é sobre tratar feridas, é sobre cuidar de pessoas. É sobre olhar além daquela ferida e entender que ali tem um ser humano, uma pessoa que tem medos, sentimentos, receios. E se ela encontrar em você a confiança que ela precisa e ela entender que você pode resolver esse problema, sem dúvida nenhuma, ela vai comprar, ela vai contratar o seu serviço, ela vai te querer por perto e ela vai estar sempre com você. E é justamente isso que acontece, porque esses pacientes que ficam ferida de 20, 30 anos, eles precisam de um acompanhamento. Não é só um curativo, não é só um atendimento, não é só uma vez. Eles precisam de ter um acompanhamento. E você tem um plano de tratamento conduzido diante da necessidade daquela sua cliente. E aí você fecha um plano de tratamento com ela. E essa pessoa, ela gera ali dentro em vocês um relacionamento de confiança tão grande que quando você termina o tratamento, esse paciente ele é tão grato, que ele se torna parte de você. Eu faço coleções, eu falo que tem gente que coleciona relógio, eu coleciono histórias. Eu tenho coleções de histórias de pessoas, cada uma delas que passaram por mim. E eu lembro de cada uma história. De como começou a ferida, de quanto tempo, o que foi, o que a gente fez,
até a alta dessa paciente. É isso que eu coleciono histórias. E eu falo para vocês com autoridade no assunto. Porque eu trato de pessoas com feridas há 10 anos. E eu já ouvi histórias de todas as formas. Então eu digo sim, que eu sei. Hoje eu não trato feridas, eu trato de pessoas com feridas. É diferente. E olhar para a pessoa e não para a ferida, ela possibilita com que o profissional tenha um olhar mais sistêmico, de entender as dores, os desejos daquela pessoa. Porque se é uma pessoa com ferida e ela tem uma doença de base, ou diabetes, ou hipertensão, qual é o maior medo dessa pessoa? Você consegue imaginar? Qual é o maior medo dessa pessoa? É isso mesmo. É de perder o membro. É de perder o seu pé, sua perna. Esse é o maior medo. É o medo de ter que ir fazer hemodiálise. Porque já conhece alguém que faz, que tem diabetes, que tem feridas e hoje já faz o procedimento de hemodiálise e sabe o quanto isso é sofrido e isso ela não quer para a vida dela. Então essa pessoa tem muitas coisas na cabeça do que ela não quer. Mas quando eu chego, eu falo assim: o que você quer? Ah, doutor, eu não quero perder minha perna. Eu não quero. E o que mais que você não? E o que mais que você quer? Ah, eu não quero ter que fazer hemodiálise, porque a minha diabetes está muito descompensada. E o que mais que você não quer? Então, assim, essa é uma comunicação que a gente identifica logo de início, porque eu perguntei o que ela quer. E ela vem trazendo para mim as dores dela, tudo que ela não quer. Olha que interessante. Por que ela traz, quando eu pergunto o que você quer, por que a pessoa entende e fala justamente aquilo que ela não quer? Porque a dor, ela está muito enraizada, está muito profunda. Não é só a dor física, é a emocional. E essa dor emocional está tão grande que ela não consegue visualizar o que ela quer de verdade. Por mais que ela saiba que ela quer ficar boa. Ela só vai trazer coisas que ela não quer. Entende? E é justamente esse ponto onde o profissional que entende de pessoas, que consegue olhar a pessoa com ferida de forma sistêmica, consegue virar ali a chave. E eu ensino isso para você, porque aqui eu não ensino enfermeiras a fazerem curativos. Eu ensino enfermeiras a cuidarem de pessoas com feridas. É diferente. Curativos, eu costumo até brincar. Curativo, até a minha filha faz. Até a criancinha faz um curativo. Ela sabe ali, joga um sorinho, seca e fecha. Qualquer pessoa faz um curativo. Agora, cuidar da pessoa com ferida, esse sim, é só para profissionais que realmente buscam entender mais a fundo. E foi justamente isso que eu fiz, quando eu entendi que quando eu atendia pessoas e a ferida estava a ponto de cicatrizar, essa pessoa se auto-sabotava e a ferida regredia. Você já parou para pensar nisso? Por que tem pessoas com ferida de 20, 30, 40 anos e não cicatriza? Você já parou para pensar? Porque é natural do corpo. Se você tem um corte, você corta, automaticamente o corpo se regenera e cicatriza. Agora, se tem uma doença de base, ou diabetes, ou hipertensão, né, insuficiência venosa, se tiver algum problema de base, ela é um fator que dificulta o processo de cicatrização. Ele dificulta, ele reduz,
mas ele não impede esse processo de acontecer se ele, dependendo do caso. A grande maioria dos casos que eu vejo, todos eles têm solução. Todos eles têm. E por que que ainda assim essas pessoas ficam anos com feridas? Uma ferida que era para sarar em 3 meses. Por que que fica 1 ano, 2 anos, 3 anos? E essa ferida evolui, fica uma ferida estagnada. Essa pessoa passa por vários profissionais, avaliações sobre avaliações, usam curativos caros, usam medicações, a pessoa usa tratamento em casa, tudo que ensina eles colocam e nada dá certo. Por quê? Você profissional, enfermeiro, que está aqui hoje me ouvindo, você já parou para pensar nisso? Por que que mesmo passando por diversos profissionais, tendo toda a avaliação, tendo cuidado, ainda assim essa ferida não cicatriza? Foi esse resultado, foi justamente isso que eu fui buscar nas pesquisas. Foi justamente isso que eu fui entender a fundo, o que que acontecia com as pessoas quando ela tem um problema que ela se prolonga, algo que poderia ser resolvido rápido, se prolonga por meses e anos. E esse conhecimento que eu fui buscar, durante aí 10 anos eu fui compilando informações, fazendo cursos, buscando conhecimentos de saúde integrativa, das emoções da pessoa, o quanto que tudo isso contribui para que a ferida não cicatrize. Ou, ao contrário, se for trabalhado, para que essa ferida cicatrize. E aí entender por que que a pessoa com 20 anos de ferida não conseguia cicatrizar, mesmo passando por atendimentos, por profissionais muito bons também, fazendo tratamentos excelentes e ainda assim não curava. E eu entendi por que que isso acontece. É um processo de autossabotagem, mas é de forma inconsciente, a pessoa não sabe que faz isso. E quando eu tive esse conhecimento e eu aplico isso no dia a dia, no consultório, com a paciente, numa conversa, sem ela nem perceber, a gente consegue chegar na causa raiz. A gente consegue identificar ali, eu consigo identificar no diálogo da paciente, da minha paciente, qual foi o momento que aconteceu aquilo. E aí começa um processo de cura. Processo de cura. Eu estou fazendo tratamento da ferida. E a gente vai trabalhando outras questões. E deixa eu te falar, ferida de anos, depois que eu comecei a fazer dessa forma, começou a cicatrizar mais rápido. 4 meses de tratamento. 5 meses de tratamento. A mais longa que eu já fiz, e era um caso gravíssimo, a gente conseguiu fechar em 6 meses. E esse paciente já estava com encaminhamento, na verdade já estava internado para passar por uma amputação de todo o membro, quando ele chegou para mim. E quando eu comecei todo o processo, era algo assim tão forte que ele tinha esperança. Lá no fundo ele tinha esperança. E a gente começou um processo. E foram 6 meses de acompanhamento, de tratamento. Como era um paciente de baixa renda, nós tivemos que adaptar no máximo possível a utilização das coberturas, porque quem trata feridas sabe que coberturas, tem coberturas caríssimas no mercado e não é sustentável a longo prazo. Então, nós enfermeiros, experts, nós temos que estar atento a isso.
Não adianta a gente prescrever a melhor cobertura para o nosso paciente se ele não vai ter condição de manter. Nós temos que olhar para tudo isso. Né? É olhar para o ser humano. Lembra? Nós vamos olhar, cuidar da pessoa, tratar a ferida olhando para a pessoa. Se eu tiro a visão da pessoa e olho para a ferida, eu não entendo as necessidades dela. Eu não consigo entender que ela precisa de muito mais do que só um curativo. E quando eu começo a alinhar tratamentos fitoterápicos, começo a alinhar algumas terapias coadjuvantes, como a laser terapia, eu consigo ter um resultado muito mais rápido e eficaz no resultado, e a gente consegue ver a melhora significativamente. E fazendo pouco com muito. Na verdade, fazendo muito com pouco que a gente tem ali no momento. Entende? Mas foi só quando eu vi, né, essa necessidade de eu alinhar os tratamentos locais com a outra questão, né, do emocional da pessoa. O resultado é assim, ó. E hoje, quando eu falo que eu criei um método onde eu ensino enfermeiras a cuidarem de pessoas e não de feridas, é isso que eu entrego para você. Onde você vai conseguir dar resolução de verdade para o seu paciente com feridas. Onde você vai ser realmente respeitada pelo conhecimento que você tem, que é um conhecimento diferenciado no mercado. Onde nós fizemos uma medicina que é uma medicina tradicional, curativa, onde só trata a doença, não trata a causa, não trata a pessoa, não trata o emocional. Você se diferencia e você se destaca. Porque hoje nós sabemos que o emocional, ele desenvolve doenças. Isso não sou eu que falo, isso são as pesquisas e estudos, tá? Que as doenças, que o emocional desenvolve doenças físicas, que o emocional abalado altera a glicose, altera a pressão, e sérios fatores desencadeia na pessoa quando ela está com o emocional abalado. Então, entender de emoções, entender de pessoas, com certeza faz toda a diferença para você, enfermeira, que quer começar no nicho de feridas, que é um mercado gigantesco, onde tem muitas pessoas que precisam do seu cuidado, mas que você precisa sim se posicionar de forma diferente e não como uma enfermeira que só troca curativos, que só prescreve coberturas, que só faz curativos e manda o paciente para casa. Você vai ser uma enfermeira que sabe avaliar a pessoa como um todo, de forma sistêmica, olhando o ser humano de forma emocional, espiritual e físico. Esse é o diferencial do profissional que é expert em tratamento de feridas. E é justamente isso que eu convido vocês para participarem dessa nova enfermagem. Olhar para o seu paciente como um todo, onde você vai aprender a avaliar ele de forma sistêmica, onde você vai tirar todas as dúvidas sobre quais coberturas utilizar e muito mais. Certo? Beleza? Bora lá. Ah, tá. E a pergunta, nós estamos na segunda pergunta. Quanto cobrar? Isso é muito relativo. Depende muito do local onde você mora. Por exemplo, quem mora em cidade pequena, né, cidade interior, onde muitos pacientes, a grande maioria, são classe baixa de renda, então a gente tem que precificar de acordo com o cenário que você vive. Porque, como eu falo, não adianta você oferecer o melhor tratamento se o seu paciente não pode pagar. Então, você precisa alinhar várias questões para você chegar ao seu preço de precificação do seu serviço.
Tem enfermeiras que cobram hoje pelos seus atendimentos R$150, 200, 300, R$350 em um atendimento. Tem todo um contexto. É um procedimento que você está vendendo para o seu paciente. E quando ele entende que ele precisa de você, que o que você faz pode transformar a vida dele, eles pagam. Eles pagam. O que eu falo para as colegas? Analise o mercado. Analise o lugar onde você está inserido. Como que é a sua comunidade, a sua população onde você mora? São mais aposentados? São autônomos? Como que é a população? Precisa entender o cenário que você está inserido, porque agora você vai olhar com um olhar empreendedora, né? Com o olhar de uma mulher que empreende. Então você vai começar a olhar para essas situações e aí você vai entender como que é o seu público. Daí você começa a precificar o seu serviço baseado no seu custo, naquilo que você oferece, mais o seu valor por hora. Tá? Então, isso é muito subjetivo, não tem como eu dizer aqui você cobra tanto, porque você precisa analisar o mercado, o local onde você está inserido. Cidades maiores, dá para se cobrar muito bem. Cidades menores, um preço mais acessível. R$150. Em cidade pequena, hoje eu tenho colegas, né, que eu treinei, que moram no interior, que cobra R$200, R$250 por consulta, por procedimento. Entende? Então, dá para você alinhar muito bem e tirar em uma hora, em menos de uma hora de atendimento, muito mais do que um dia de plantão ou uma noite de plantão. Então, é entender mesmo o mercado e fazer o seu preço, tá bom? Olá, Alzi. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Bora lá. Tá. Terceira pergunta. Olha só, terceira pergunta aqui que me trouxeram. O que eu preciso para iniciar com os atendimentos domiciliares? Elisângela, hoje eu acabei de terminar a faculdade e eu quero começar a empreender na área da enfermagem com tratamento de feridas. O que eu preciso para começar? Bom, você não precisa de muito para começar os seus atendimentos domiciliares. Você precisa montar o seu kit de curativos. São kits que são essenciais para você ter na sua maleta. Você não precisa de pensar que você precisa de muito, né? Você olha para os profissionais que já estão grandes no mercado e aí eles carregam aquela maleta cheia de curativos, cheia de materiais. Você não precisa de tudo isso para você começar. Você tem que começar de algum ponto. E o material básico para você começar a empreender com tratamento de feridas, tanto a domicílio ou de outra forma que depois eu vou trazer para vocês, anota aí que é o que você vai precisar. Para você começar os seus atendimentos, você vai precisar montar a sua maleta de curativos. É o seu home care, aonde você for, você vai levar essas maletas que você vai estar pronta para atender qualquer tipo de feridas, das mais simples às mais complexas. Então, bora lá? Anota aí o material que você precisa. Bora lá. Soro fisiológico. Você precisa de soro fisiológico. Você vai precisar fita micropore, gás estéreo, gás não estéreo, atadura gessada, para você ajudar a fixar e também tratar outras questões. Malha tubular, que também é muito em conta, dá para você colocar ali para agregar valor nos seus atendimentos. A malha tubular, que ajuda a fixação dos curativos
em áreas mais difíceis de você fixar ali uma micropore, por exemplo. Um hidrogel, tá? Hidrogel básico, hidrogel. Um hidrogel com alginato para uma ferida que tem infecção, né? Alginato com prata. Uma espuma para ajudar nas feridas exudativas. Uma hidrofibra com prata para ajudar, né, nas feridas contaminadas, que a prata ela tem um antimicrobiano muito potente que ajuda nas feridas contaminadas. Uma hidrofibra com cálcio, que a hidrofibra com cálcio ela é muito utilizada para feridas sangrantes, que ela causa homeostasia. Que mais? Sabonete de PHMB para fazer ali a asepsia da ferida, para fazer a limpeza daquela lesão. O PHMB líquido, que ele é um antimicrobiano muito potente, onde ele vai facilitar ali a remoção de fungos, de bactérias, quebrar o biofilme daquelas bactérias para que a medicação que você utilizar faça realmente o efeito que você precisa. O que mais que você precisa? Luva de procedimento, luva estéreo. Kits, você pode comprar seus kits de pinça descartáveis. Você não precisa se preocupar em comprar estufa para poder estar esterilizando esses materiais. Você pode comprar eles descartáveis. Você precisa de bisturi, de saco de lixo branco para você recolher todo o material contaminado. Você precisa de uma caixa de pérfuro, de touca, máscara, um avental descartável e uma maletinha para você organizar tudo dentro. Daí você faz o seu cartãozinho de visita, distribui na comunidade, manda nas redes sociais, manda para os amigos compartilharem, que agora eu faço tratamento de pessoas com feridas, porque eu aprendi lá com a doutora Elisângela Caminha como cuidar de pessoas com feridas, como cicatrizar ferida de anos em pouco tempo. E aí você vai montar a sua maletinha, você vai publicar e você vai começar os seus atendimentos em domicílio. E você vai começar ali cobrando valor, um valor que você se sinta segura. E eu te digo, não menos do que R$150, não menos do que isso. É daí para cima. Porque agora você é uma profissional diferenciada no mercado. E profissionais que são especialistas em algo, eles são muito mais remunerados por isso. Olhem os profissionais de categorias que são especialistas. Se você precisa de uma consulta com um profissional especialista, você tem certeza que você vai pagar muito mais do que se for por um clínico geral. E assim é com os profissionais enfermeiros também. Se você tem uma especialidade, se você se voltou para uma área específica e você estudou e se dedicou para aquela área, você é considerado um profissional expert naquela área. Então você domina aquela área e você vai oferecer mais resultados. Então você merece ser bem paga por isso. E as pessoas te pagam sem dúvida nenhuma. Tá bom? E aí você prepara a sua maletinha, coloca tudo que você precisa e vai para domicílio. Elisângela, como que eu faço para fazer os atendimentos do domicílio? Você precisa de ter eu criei um roteiro. É um roteiro de atendimento domiciliar para realizar o primeiro atendimento. Para você não se perder nesses atendimentos. Para não misturar, porque é muito automático para quem já tem esse hábito. Mas para quem está começando, ter esse posicionamento, fazer com que o paciente sinta segurança
e você começar ali a conversar com ele como profissional e vendedora, porque você precisa vender o seu produto, o seu serviço, se vender para aquele paciente, aquela família que estão ali te olhando e te avaliando o tempo inteiro, você precisa ter um posicionamento estratégico. E é isso que eu ensino lá dentro do meu método. Como se posicionar de forma estratégica para agregar valor nos seus atendimentos. Como você vai vender o seu plano de tratamento para o seu paciente, para a família do paciente. E vai conseguir fechar esse plano de uma forma leve, sutil, com confiança, com segurança, com leveza, sem medo e sem vergonha de errar. Porque se você é um profissional que tem medo e tem vergonha de vender, você precisa mais ainda de um método. Porque você seguindo passo a passo e praticando isso no dia a dia vai ficar automático. E aí você não perde vendas. Porque muitas vezes o que acontece é que não é por falta de profissional. É muitas vezes por falta de posicionamento diante daquela família que a pessoa deixa de vender. Porque uma vez que uma pessoa te procura pro cuidado, ela já quer você. Ela já quer te comprar. Acontece que tem muitos profissionais que não têm essa clareza, nem esse posicionamento estratégico para saber vender e negociar, como uma empresária, como uma dona de negócio e não como uma enfermeira de plantão. Você precisa de ter uma estratégia, você precisa deixar a vergonha de lado e fazer aquilo não porque é forçado, mas porque o seu trabalho, ele é tão valoroso que você não pode deixar de vender para essa pessoa. Porque o seu trabalho, ele vai salvar aquela vida. E é isso que você entrega. Você vende aquilo que o seu cliente realmente precisa. Então, diante disso, não tenho que questionar, né, de se eu devo vender ou quanto cobrar. E se ficou alguma dúvida em relação a isso aqui, comenta aqui embaixo. Deixa a sua dúvida aqui, que eu vou te responder. E aí, quarta pergunta, né? Na verdade, é a quarta. E aí eu te pergunto. Ele pergunta aqui, a quarta pergunta. Eu tenho vergonha de cobrar. É possível iniciar ainda assim? Mesmo que você não saiba vender, ou que você começou agora, terminou a faculdade, não tem especialidade nenhuma, você pode começar com o tratamento de feridas, com conhecimento da faculdade, com o seu conselho, e aí você vem aqui e faz um treinamento com a doutora Elisângela sobre tratamento de pessoas com lesões crônicas, e aí você vai aprender ali tudo o que você precisa. Como tratar a ferida, como cuidar da pessoa, como fechar o plano de tratamento, quais são as terapias que são mais utilizadas, que aceleram esse processo de cicatrização, como me posicionar no mercado, como fazer parcerias, como conseguir o seu próprio consultório. Tudo isso eu ensino dentro do meu método. Tudo isso está ali prontinho. Durante esses 10 anos, eu trouxe tudo que eu aprendi e eu compilei tudo numa informação só. E eu trago aqui para que vocês acelerem os seus resultados. Vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi, porque eu aprendi com meus erros. E hoje eu corrigi eles. E hoje você pega esses erros já de forma corrigida. Você não precisa errar naquilo que eu errei. Você pode pegar esse método aqui, ir lá e aplicar, e você vai ter resultados. Porque o que eu falo aqui para as colegas, o que eu conquisto hoje é você faturar mais do que o piso salarial da enfermagem com tratamento de feridas. Mesmo do zero, mesmo que você não tenha nenhuma especialidade, mesmo que você não tenha experiência na área, mesmo que você não tenha anos de formação, você pode ter ganhos altíssimos com tratamento de feridas. É uma demanda do mercado, tem muita gente precisando desse atendimento, mas não temos profissionais especializados suficiente. E aí eu venho aqui justamente para isso, para te capacitar, para te mostrar o caminho
de você poder contribuir com a sua sociedade, com a sua comunidade de forma estrondosa e você ser bem pago para isso, você ser uma enfermeira mais autônoma, mais dependente, sabe? Ser uma enfermeira mais feliz, mais tranquila, ter tempo para sua família, poder viajar porque tem dinheiro sobrando. É isso. É isso. Então, se você tem vergonha de vender, você precisa estar aqui. Você precisa estar conosco. Porque quando eu comecei a vender, eu vi a venda como algo muito... Na verdade, ninguém gosta de comprar. Nós não gostamos de comprar. Nós gostamos de ter a solução, aquilo que nós precisamos, mas nós não gostamos de comprar. E a verdade é que as pessoas odeiam vendedores. E se o seu cliente ele perceber que você só quer vender para ele, ele foge. O cliente foge. Ele sente, o cliente sente, a família percebe quando você só quer vender tratamento. E vender não é vender um tratamento, é entregar uma solução. E eu morria de vergonha na época quando eu comecei. Na verdade, não é que eu tinha vergonha, é que eu não sabia uma forma mais elaborada para vender. Eu vendia porque eu precisava. E aí eu me colocava, muitas vezes, por mais que eu falasse com meus clientes, o valor que eu sabia, que eu já tinha certeza que o valor que eu entregava para meus pacientes, na hora de cobrar, eu falava, será que isso é justo? Será que eles vão me pagar por esse preço? Será que não está caro? Está muito caro, eles vão achar muito caro, eles não vão pagar. Quantas e quantas vezes eu fiz esse questionamento para mim? E aí eu fui percebendo, né? Agrega valor. E esses pacientes pagavam, e eles viam resultados realmente, e eles pagavam felizes. Então, eles pagam sim. Os pacientes pagam. Pergunta para uma família que está com um paciente, com um familiar ou alguém, né, ali que está prestes a perder um pé ou uma perna. Quanto que vale aquele pé? Quanto que vale aquele membro daquela pessoa? Pergunta para eles. Não tem preço. E quanto você estaria disposta a pagar para a gente curar esse teu pé? Para a gente curar essa ferida de uma vez? Entende? Mas é esse posicionamento estratégico que nós precisamos, que você precisa para você crescer no mercado de feridas, contribuindo e sendo bem paga para isso. E sem medo e sem vergonha de fechar e de vender seu plano de tratamento. Porque aqui você está contribuindo realmente com o seu conhecimento. Bora lá? Tomar aqui uma água. Bom, a quinta pergunta. Nós chegamos aqui na quinta pergunta, gente. Nós trouxemos aqui vários pontos, né, e discutimos algumas situações que são dúvidas, né, de alguns colegas da enfermagem que eles sempre me perguntam. Nós temos uma comunidade de enfermeiros lá no WhatsApp, onde tem enfermeiros de vários lugares do Brasil. E lá dentro, enfermeiras que já atuam com feridas, enfermeiras que ainda não começaram, mas que estão ali vislumbrando o empreendedorismo na área da enfermagem, enfermeiras que nunca fizeram nada, que estão ali só observando. Então nós temos uma comunidade que eu chamo de a nova enfermagem, que é a enfermagem autônoma, a enfermagem com mais autonomia, gente, com mais liberdade de tempo. Porque eu sou mãe, eu sei o quanto é doloroso para nós enfermeiras termos que sair de casa todos os dias, tirarmos plantões, 12, 24, 36 horas e voltar para casa com o coração partido, com culpa, porque a gente precisa trabalhar, precisa trazer o sustento para a família, mas a gente tem que deixar nossos filhos sozinhos. Eu sei como é isso. Eu também já tive aí. Eu também já passei por isso. Eu já senti na pele o que é realmente não ter tempo para a família.
entrar de manhã no plantão e sair somente à noite. Eu sei muito bem o que é você não ter dinheiro sobrando no final do mês porque todo o salário já está comprometido. Eu sei o que é ver todas as pessoas à sua volta viajando e você não ter dinheiro sobrando para você poder fazer uma viagem de final de ano ou de férias com seus filhos, com a sua família. Eu sei bem o que é isso. Também já tive aí. Sonhos básicos, sonhos simples, acabam sendo distantes. Porque o salário que você vive hoje não consegue realizar por mais que você queira. Você tem que fazer muito sacrifício, trabalhar em diversos plantões, para que você consiga, pelo menos, dar uma vida mais digna para sua família. Eu te entendo. E é justamente por te entender tão bem que eu me coloco aqui, que eu estou aqui realmente levantando essa bandeira. Porque se eu conseguir, se eu pude, você também pode. Se eu sair da CLT com um ganho de 3 mil reais por mês, e hoje, muitas vezes, eu chego a faturar 8, 10 mil reais por mês, com os atendimentos de pessoas com feridas crônicas, e hoje eu consigo ter mais autonomia, ter mais liberdade de tempo. Eu consigo fazer coisas que antes eram só sonhos com meus filhos. Como, por exemplo, viajar aos parques, né, mais desejado pelas crianças. E a gente conseguiu visitar. Mas isso só foi possível com o empreendedorismo, com a autonomia. E eu comecei um dia, assim como você, sem o conhecimento, sem saber vender, sem saber posicionar, sem saber por onde começar e nem quanto cobrar. E foi por isso que eu fiz todo esse plano, que eu criei esse método justamente para te ajudar a você enfrentar essas barreiras. Porque eu sei que são muitas barreiras que nós enfermeiras passamos. Primeiro de todos é o bloqueio de acharem que enfermeira tem que fazer tudo de graça. E quando você se posiciona e as pessoas começam a te olhar agora não como uma enfermeira, mas como uma mulher de negócio, as coisas mudam. Agora as pessoas procuram você e perguntam: Elisângela, quanto que você cobra? Naimara, quanto que é o seu procedimento? Alzane 1, quanto que é o seu procedimento? Lilian, quanto que é o seu procedimento? Agora é assim que eles perguntam. Eles não te chamam mais só para fazer aquilo que precisam, porque hoje você se posicionou. E se você quer esse posicionamento estratégico, ter esse conhecimento de como fazer tudo isso, não comece sozinha. É um conselho que eu te dou. Não faça sozinha. Ande com pessoas que já fez, que já trilhou todo esse caminho e tem um método e sabe como chegar lá mais rápido e ser mais assertiva. Não perde tempo. É um tempo precioso que você vai investir ganhando dinheiro, tendo um retorno para isso. Porque com esse método eu te garanto que você não tem como não faturar mais do que o piso salarial da enfermagem, mesmo se você está começando do zero. Isso eu tenho certeza. Porque não tem como você não faturar mais do que isso, mais do que o piso, muito mais do que o piso, fazendo o que eu faço. E fazendo aquilo que eu ensino as minhas alunas a fazerem. Não tem como, só se você não fizer nada. Simplesmente nem sair da sua casa, você não vai fazer nada. Mas se você só se posicionar, pode ter certeza que as coisas vão mudar. E as coisas vão começar a acontecer. Beleza? A quinta pergunta que mais me fazem, e aí eu vou trazer aqui a resposta para essa pergunta, né? E aí eu já finalizo aqui com vocês, porque a minha intenção aqui era justamente trazer essa discussão sobre essas 5 perguntas, onde muitas colegas trazem para mim pelas suas dúvidas, né? Para quem começou ou para quem ainda já está há um bom tempo formado no mercado. E a dúvida é: como fechar parcerias que geram resultados? Elisângela, eu
comecei e eu quero fazer parcerias. Como que eu faço essas parcerias? Como essas parcerias que vocês tanto falam, né? Ah, eu preciso ter parceria, eu preciso de ter pessoas que me indicam. Bora lá? Tá pronta para anotar? Então vamos lá, anota tudo direitinho aí. Não tem como você crescer sozinha. Você precisa de pessoas junto com você. Sacou? Não tem como crescer sozinha. Chega daquela. É meu concorrente. Quem tá focado na concorrência não gera resultados. Tá tão focado no que a concorrência tá fazendo que não tem resultados. Então, primeiro de tudo, para de olhar a concorrência. Você precisa entender o mercado e entender o que eles fazem. Verifique o que você tem de melhor que te diferencia no mercado, mas não fique olhando a concorrência. Trabalhe de uma outra forma, com parcerias. E é isso que eu fomento aqui dentro da minha comunidade, da nossa comunidade, que é justamente as parcerias. De que se eu não consigo atender aquele paciente, eu posso referenciar para uma colega. E eu não perco. A colega ganha, o paciente ganha e eu ganho. Eu ganho com isso. Uma vez lá atrás, vou contar aqui para vocês. Uma vez lá atrás, há uns anos atrás, fiz uma parceria com uma clínica bem grande, lá dentro tinha vários especialistas. E esse especialista, tinha um especialista lá dentro, de uma outra área, não vou entrar, mas esse especialista, ele começou a ver que eu estava ganhando dinheiro. E aí ele chegou para mim e falou assim: ah, Elisângela, você trabalha com laser. Eu já pensei em trabalhar com laser também nos meus atendimentos. Eu, que legal, isso é muito bom. Que o laser, nossa, eu sou apaixonada pelo laser, né? O laser tem um resultado muito eficaz, tanto na dor quanto na ferida, em várias, né? É bem complexo. E eu, legal, colega, muito bom mesmo. Isso vai te ajudar, com certeza vai te oferecer mais valor nos seus atendimentos para os seus pacientes. Vai diminuir a dor deles que não tem noção. Tá bom. E aí, passou-se um tempo, né, eu sempre viajava, tá? Então, eu morava numa cidade, e aí eu viajava para essa outra cidade uma vez por mês e ficava lá durante 10 dias fazendo os atendimentos dessa clínica. E aí eu terminei meus atendimentos. No mês seguinte, quando eu retornei, que eu cheguei lá, nossa, tinha uma zoeira na clínica. E o médico da clínica, na verdade não era nem o médico da clínica, os funcionários da clínica falaram para mim que eu estava trabalhando de forma errada. Tiraram o meu panfleto da clínica, eu nunca contei isso aqui, gente. Tiraram o meu panfleto da clínica porque disse que eu estava trabalhando de forma irregular. Que um colega falou que tinha que tirar, porque senão a clínica responderia por aquilo. E aí eu não entendi nada o que tinha acontecido. A secretária chegou para mim e falou: Elisângela, olha só. Fulano disse que você está trabalhando de forma irregular, que você não pode trabalhar com laser, fazer isso aqui. Aí eu, é? Mas quem disse? Quem foi o colega que disse? Foi fulano. Falei, tá bom. Beleza. E o doutor, que é o dono da clínica, ele já sabe disso? Ela, não. Então eu quero conversar com ele. Não, mas ele não tá aqui. Eu falei, não tem problema. Deixa minha agenda aí parada, pede para os pacientes aguardarem um pouquinho que eu vou conversar com ele. Mas não precisa conversar com ele, não, vai conversar com o médico, com o colega que falou para nós. Eu falei, não, eu não tenho nada para falar com ele, agora não. Eu quero conversar com o proprietário da clínica, onde foi lá
com ele que eu fechei a parceria. Fui lá para a porta da sala do médico, que é o dono da clínica, e esperei por ele. Fiquei lá até ele chegar. Ele chegou e falou: oi, Elisângela, tudo bem? Eu falei: tudo bem, doutor, posso conversar com o senhor? Vai ser bem breve, não quero tomar muito seu tempo. Claro, entra aqui. E aí a gente começou a conversar e ele perguntou: nossa, você tá gostando? Gente, eu tô vendo os seus pacientes estão tão felizes, estão tão satisfeitos, olha, que legal. Eu até pedi para as meninas colocarem um folder teu aqui na minha sala, porque às vezes a gente até acaba esquecendo de indicar e colocar em cada sala dos médicos também. Aí eu: legal, doutor, isso é muito bom, isso é muito bom, mas eu tô aqui com o senhor por um motivo. Era o que foi. E aí eu contei pra ele, falei: olha, cheguei aqui pra atender, né, vim no mês passado, cheguei aqui pra atender agora, tiraram meu panfleto da recepção, disseram que eu não poderia atender porque eu estou atendendo de forma irregular, porque eu tô fazendo procedimento que não cabe à enfermagem. Como assim, Elisa? Eu não tô sabendo. Eu falei: foi isso que me falaram. E foi o colega fulano de tal que falou. Na hora ele pegou o telefone e ligou: secretária, pede pro doutor vir aqui. O médico foi na sala, sentou do meu lado. E ele, quieto, calado, sem nenhuma expressão, nem olhar pra mim. De tão envergonhado que ele tava. E aí ele perguntou: o que foi que aconteceu, fulano? Você falou que a Elisângela não pode atender aqui? Como assim? Não, doutor, é porque me falaram que você inventou um monte de desculpas. E aí eu falei assim, só falei assim: colega, se você quer saber se eu tô trabalhando de forma irregular, é a coisa mais fácil. Porque quando eu soube, eu liguei lá no meu conselho. E eu liguei, perguntei: tem alguma denúncia de eu, Elisângela Pontes Caminho, estar fazendo algum procedimento que está fora da minha alçada? Não, Elisângela, aqui não tem nenhuma queixa, nada contra você. Por quê? Eu falei: tá, eu só queria saber isso. E aí ele falou: não, mas é porque me falaram que esse daqui, que não sei o que o tratamento a laser, ele é um tratamento que não tem liberação, que não sei o que. Eu falei: olha, qualquer pessoa leiga que digitar lá no Google laser terapia para o tratamento de feridas, vai ter todas as informações. Inclusive quem são os profissionais que podem atuar com ele. E tá lá. A enfermeira pode atuar com a laser para cicatrização, para dor, para insônia, para várias situações. Então, qual é o erro aqui? E nisso, ele de cabeça baixa, ele ficou. E tá tudo certo, porque muitas vezes na vida da gente a gente vai encontrar pessoas que querem puxar o nosso tapete, mas é com elegância que a gente consegue o nosso espaço. A gente não precisa passar por cima de ninguém. E aí o doutor da clínica, o médico da clínica, só escutou, só ouvindo. E aí ele falou assim: fulano, o sol nasce para todo mundo. Se você está se sentindo ameaçado pela doutora Elisângela, não se sinta. Porque o que ela faz aqui é muito importante para o paciente dela. E o seu trabalho também. E se você quer continuar fazendo o seu trabalho para os seus pacientes, eu sugiro que você apoie os colegas. E outra, vão colocar um panfleto da doutora Elisângela dentro da tua sala. E o paciente que você souber que precisa dela, você indique. Indica, porque ela também está aqui para trabalhar. E para cumprir com o princípio que cada um de nós temos, que é preservar a vida, oferecer qualidade de vida. Então não tem porquê. E Elisângela, você pode continuar. Mande as meninas colocar seu panfleto em todos os lugares. E continue seus atendimentos. Obrigada, doutor. Era só isso. Tenha um bom dia.
saí da sala do médico. E aí já tinha ali vários pacientes me aguardando, não entendendo o que estava acontecendo, claro. E aí eu respirei fundo, né, com elegância. Vamos lá. Fui lá, peguei meu paciente. Oi, tudo bem? Vamos para a sala? E comecei os meus atendimentos. Toda a clínica, assim como a conversa chegou, a conversa saiu. E aí, passou um tempo, fiz meus atendimentos, ia lá todos os dias, durante 10 dias, realizava o meu atendimento. E no mês seguinte, de novo, e de novo, e de novo, até que um dia esse colega se sentiu incomodado e pediu para falar comigo. E eu, oi, doutora Elisângela, posso falar com você? Claro, entre. E ele, olha, aquele acontecido, aquela situação que aconteceu, olha só, foi porque o pessoal me ligou. Eu falei, ó, esquece, porque já passou, deixa pra lá. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, era só isso. Então tá tudo bem. Não se preocupe. E ficou por isso mesmo. Então, gente, o que eu tiro de lição disso? Que tem mais pessoas para te ajudar durante o processo a crescer do que pessoas que vêm querer te dar, arrastar ou puxar o seu tapete. Mas quando você está segura de si, sabe que você está fazendo tudo certo, que você não está fazendo nada de forma ilegal, que você tem essa segurança, até quem tenta te puxar o tapete, na verdade ele te empurra mais ainda para o sucesso. Então não se preocupe, fica tranquila. Tá tudo certo. E se você quer dar um próximo passo e está cansada aí dos plantões, ou já está com seu diploma em casa e ainda não sabe nem o que vai fazer, porque a família está cobrando, e aí fulano já está trabalhando, e aí fulano já conseguiu o primeiro emprego, já entregou o currículo. Pois é, se você está aí nessa situação, eu estou aqui justamente por você, para resgatar você, enfermeira, que está sem sonhos, sem planos para o futuro. Eu quero te apresentar essa nova enfermagem. A enfermagem que empreende, a enfermagem que tem autonomia, a enfermagem que tem potencial de crescimento e tem um poder enorme nas mãos, que é de salvar vidas. Quer fazer parte? Então vai lá no link da bio e já entra no grupo. E comenta aqui embaixo o que foi que mais tocou em você neste conteúdo. Gratidão. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.